Então, dando prosseguimento, com a palavra o senhor Pedro Paulo Zaluti Bastos. Eu agradeço muito ao convite, estou muito honrado de estar aqui e acho muito importante que haja um debate público e aberto sobre a PEC. Eu também fiz uma apresentação que tem alguns dados que eu não vou poder apresentar aqui, pelo menos nessa primeira parte, mas que vão ficar como um anexo, vai ser distribuído alguns dados que, inclusive, se contrapõem aos dados que o professor Samuel Pessoa apresentou. Tá? Minha apresentação, meu ponto central é o seguinte, eu gostaria que passasse, por favor. O ponto central é o seguinte, que a PEC ela é contraproducente, ou seja, ela não vai entregar o que ela está prometendo. Segundo, ela é injusta. Terceiro, ela é antidemocrática. Eu vou explicar por quê, cada um desses pontos. Tá? Primeiro ponto que eu quero levantar. Segundo, a base da minha apresentação e os dados estão nessa revista que os senadores receberam, Austeridade e Retrocesso, que foi escrita por um conjunto de economistas, mais de 100 economistas, e que pode ser avaliada, inclusive baixada digitalmente. Né? Primeiro ponto, alega-se que a PEC produzirá uma paralisia do gasto real do governo no nível de 2016 ou para a saúde e educação no nível de 2017. Não é? O gasto público apenas acompanhará a inflação do IPCA, mesmo que a inflação da saúde, dos serviços pessoais, dos salários de carreiras e planos de progressão aumentem. Isso quer dizer o seguinte, que o mesmo montante de recurso paralisado em 2016, corrigido apenas pelo IPCA, não vai comprar o mesmo volume real de recursos, serviços e pagará menos salários ao longo do tempo. Por quê? Porque, sistematicamente, a inflação do IPCA fica abaixo da inflação de serviços, do deflator implícito do PIB, da inflação da saúde e a inflação da educação. No mínimo, a PEC deveria utilizar o deflator implícito do PIB. Tá? Olha, aqui tem os dados, vocês podem avaliar depois. Sempre o deflator implícito do PIB corre acima do IPCA. A mesma coisa vale para os serviços nos quais se materializa o gasto público. Então, a verdade é o seguinte, mesmo que se mantenha o nível de gasto pelo IPCA, o nível real vai cair, porque o gasto real vai ser corrigido, na verdade, por um índice que é muito maior do que o IPCA ao longo do tempo. Tá certo? Portanto, a oferta real de serviços vai ser menor do que aquele que é paralisado em 2016 e ainda mais pelo seguinte motivo. Por quê? O gasto com a Previdência Social, mesmo que a reforma da Previdência apresentada pela situação seja aprovada, o gasto com a Previdência Social vai aumentar mais do que a inflação, porque as mudanças na aposentadoria terão efeitos de longo prazo, de médio prazo, na verdade. Não é? Em função dessas duas coisas, a inflação de serviços, deflator implícito do PIB e gasto previdenciário, os serviços e transferências outros terão que necessariamente diminuir em termos reais. E não é pouco, é muita coisa. Tá certo? Isso vai implicar necessariamente eliminar as vinculações constitucionais para a saúde e educação, se sabe, inclusive a regra real de reajuste do salário mínimo, que indexa todas as transferências sociais. Isso, inclusive, está na exposição de motivos da PEC. Olha, o SECOM da Unicamp fez essa análise e que, na verdade, depois foi repetida pelo Bradesco, mostrando mais ou menos a mesma coisa, não é? Que a despesa primária sobre o PIB, se o PIB crescer a partir de 2021 a uma taxa de 2,5%, a despesa primária vai cair de 20% para 12% do PIB em 2036. Isso é menos do que a despesa primária sobre o PIB dos países africanos. Tá certo? Então, a proposta de país que a PEC oferece é um Estado que é do tamanho do Estado dos países africanos de mais baixa renda. Tá ok?
Isso significa o seguinte, olha, se você aumentar ali os gastos com previdência, manter os gastos em educação e saúde, nada mais, nada menos que todos os outros gastos do governo vão ter que caber em 2036 em menos do que 1% do PIB. Isso é absolutamente inviável, tá certo? A mesma coisa é apresentado aqui pelo projeção do Bradesco, só que eles fazem uma taxa de crescimento do PIB de 3%. Não é? Então, será que é possível, ao contrário de fazer o Congresso trabalhar, porque foi esse aqui o comentário que foi feito pelo outro expositor, trabalhar em cima de uma restrição que é inviável, na verdade, o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado vão entrar num processo de conflito permanente para fazer um encolhimento absolutamente irreal, que nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, não é? De todas as despesas, fora previdência, saúde e educação, para que elas caibam, né, de 8% do PIB, elas caibam daqui a 10 anos, na projeção do Bradesco, em 1,77% do PIB, as obrigatórias, e 0,2% as discricionárias. Tá certo? Segundo, não é verdade que os gastos em educação serão mantidos. Também, isso aqui é uma tabela realizada, feita pela Esther Dweck, e mostra muito claramente que o investimento em educação pela receita líquida de impostos deve cair também com a projeção de 2,5% para 13,7% em 2028, e o investimento em saúde sobre a receita corrente líquida vai cair para 11% em 2028. Então, também não é verdade que você estaria preservando, em relação aos índices, o gasto em educação, muito menos per capita. Não é? Você terá, na verdade, uma redução muito forte do gasto per capita, reais por aluno, ao longo do período contratado, e também investimento em saúde por aluno, a PEC. Não é? Além disso, dos efeitos distributivos e produtores de conflito, a PEC ela é contracionista, muito contracionista. Por quê? Porque o aumento da arrecadação fiscal, quando ocorrer, se eventualmente a economia recuperar, vai produzir automaticamente uma redução do déficit primário ou aumento do superávit primário. E isso pode ter o mesmo efeito de 2015. O mesmo efeito de 2015, evidentemente, mais ainda porque vai conter gastos que têm um enorme efeito multiplicador, como eu vou mostrar aqui. O multiplicador do investimento público e do gasto social, quer dizer, o impulso que R$1 de gasto público tem sobre a renda nacional, não é? É muito maior para o investimento e o gasto social do que os juros nominais da dívida pública. Porque o que a PEC, na verdade, está propondo é o seguinte: todo aumento futuro de arrecadação vai ser destinado para o pagamento de juros da dívida pública. Tá certo? Então, e além disso, ela é muito procíclica, porque se eventualmente a economia desacelerar por motivos cíclicos, como os que ocorreram entre 2011 e 2014, ajudado pelo austericídio fiscal de 2011, a gente tem os dados aí, depois eu mostro, não é? O governo não vai ter condições de realizar uma política anticíclica. Então, vai ser forçado a realizar uma política passiva, como a que foi realizada em 2015, que vai aprofundar a desaceleração dos gastos privados e reduzir ainda mais a arrecadação tributária. Se o governo correr atrás, eventualmente, ainda cortar mais os gastos, isso volta a reduzir as receitas privadas, que cortam de novo e produzem uma espiral negativa, um círculo vicioso entre contração do gasto público e contração do gasto privado, que é o que nós vemos nos últimos 2 anos. Não é? Além disso, como será necessário realizar uma contração muito grande do gasto real, os conflitos políticos a respeito de onde os cortes vão acontecer devem provocar não apenas uma instabilidade política grande, me parece, mas, eventualmente, instabilidade no mercado financeiro, o que vai agravar os impactos contracionistas da PEC. Não é? Aqui tem os dados do IPEA sobre os multiplicadores do gasto social e outros gastos. É muito claro que o gasto social tem um multiplicador acima de 1,7. Vários estudos mostram isso no Brasil, né? Diferentes, alguns
com mais impacto, outros com menos impacto do que ocorre em outros países, mas os juros da dívida pública têm um multiplicador de 0,7. Então, na verdade, você vai estar esterilizando recursos da sociedade para destinar para os juros da dívida pública, o que implica necessariamente, não é, um impacto contracionista que, posteriormente, se o PIB desacelerar em relação à sua trajetória de crescimento, implicará também uma queda prospectiva da arrecadação tributária, repondo o conflito. Tá certo? Salários baixos, também, de acordo com a última POF, até R$ 2.500, tudo que se paga em salário se transforma em lucro antes do fim do mês. Tá certo? Então, não dá para dizer que isso produz uma contração da poupança, que prejudicará o crescimento futuro, prejudicando a realização do investimento. Na verdade, o investimento público, por exemplo, claramente estimula, produz o que os economistas chamam de crowd-in. Ele estimula o investimento privado. Ele não produz uma redução da poupança que reduziria o investimento privado. Tá certo? Então, gasto social e investimento público, eles são estimuladores do gasto privado e, portanto, geradores futuramente de arrecadação tributária. Tá certo? E, na verdade, nós temos duas visões sobre a dívida pública no Brasil, né? Tem economistas que acham o seguinte: é preciso realizar uma política anticíclica no momento em que a economia desacelera. E isso implica necessariamente um aumento da dívida pública, ainda que esse aumento seja temporário. Por quê? Na medida que o governo gasta, a arrecadação do setor privado aumenta e o setor privado, depois de um determinado tempo, vai reverter a sua situação de desaceleração do gasto, principalmente numa situação como a atual, quando ele precisa poupar para pagar dívida. Tá certo? Então, o gasto público a gente sabe, receita privada. Se o governo reduz o gasto, a receita privada cai e fica mais difícil pagar impostos. E aí, eventualmente, as empresas vão cortar ainda mais os gastos, o que vai produzir uma queda futura da arrecadação. Os economistas sabem isso desde a década de 30. Vários economistas neoliberais, neoclássicos e neoliberais, passaram a afirmar o contrário, que, no momento de desaceleração cíclica, teoricamente produzida por uma perda de confiança que ninguém consegue provar, não é? O governo deve cortar o gasto, porque isso vai produzir uma recuperação do gasto privado. Isso não é verdade. O FMI analisou todos os casos e já fez a meia-culpa. E vários economistas que propuseram o corte de gasto, corte de gastos em 2015, alegaram explicitamente que isso ia produzir a queda do gasto público, um aumento do gasto privado. Mas, meu Deus do céu, isso não ocorreu e eu ainda não vi uma autocrítica por parte desses economistas, tá certo? Na verdade, o que ocorreu é o efeito keynesiano. A queda do gasto público reduz a receita privada, que produz uma nova queda do gasto privado, tá certo? E veja, isso quem diz, hoje, fazendo a meia-culpa, é o próprio FMI, tá certo? Por outro lado, não há também uma tendência de longo prazo de aumento do gasto social e aumento da carga tributária vinculada à realização de investimento público e gasto social e redução do crescimento. Pelo contrário, a carga tributária em todos os países do mundo aumentou, principalmente no pós-guerra, estagnou na década de 80 e o período de grande crescimento foi exatamente o período do pós-guerra. O FMI já fez também uma meia-culpa, mostrando que o aumento da desigualdade, que por conta da austeridade, que reduz o crescimento, e o maior historiador econômico vivo, provavelmente, que é o Peter Lindert, ele mostrou o seguinte: fez um estudo da relação entre crescimento do Estado e do gasto social desde o século XVIII até hoje, até 2004. Ele mostrou o seguinte, que o aumento do gasto social e as políticas redistributivas não teve nenhum custo em termos de crescimento do PIB. Pelo contrário, acelerou o crescimento do PIB. Tá certo? E esse estudo é considerado um dos maiores estudos de história econômica até hoje. Tá ok?
Então, na verdade, esse é um dos motivos por que a economia brasileira cresceu na década passada. Exatamente o impacto da redução da concentração de renda, numa situação em que os pobres têm um multiplicador da sua renda muito grande, e isso, ao invés de reduzir as poupanças, isso produz um aumento do investimento que reduz, de fato, talvez, as poupanças financeiras, mas aumenta o investimento real e aumenta o fluxo de poupança anual na contabilidade nacional. Tá certo? Uma outra coisa que às vezes é confundida pelos economistas é a contabilidade do saldo comercial, que não se relaciona diretamente com isso. Depois a gente pode explicar por quê. Né? Segundo, ponto principal. A PEC é muito injusta do ponto de vista social. Ela vai certamente impedir a recomposição do salário mínimo, porque o aumento dele é responsável pelo aumento das transferências sociais, como a gente sabe. Ela vai reduzir fortemente o gasto social e o embrião de welfare state que nós temos. E, no fundo, ela vai abrir espaço para a mercantilização da saúde e para a educação, reduzindo, digamos, o salário indireto daqueles que precisam de serviços públicos para ter acesso à saúde e educação. Ok? Pois é, eu posso dizer, então, que, de certo modo, a PEC, tal como ela está, ela pune os inocentes, ou seja, aqueles dependentes do gasto social e da Previdência. E nada faz, eu não vou medir palavras, com os criminosos, tá certo? Com sonegadores fiscais e com os privilegiados pela estrutura tributária regressiva. Não dá para dizer que a gente tem que necessariamente punir os inocentes para, eventualmente, depois ir atrás dos criminosos, como às vezes se coloca por aí. Tá certo? Vamos lembrar o seguinte, vários estudos mostram que a sonegação fiscal no Brasil é em torno de 500 bilhões de reais ao ano. Isso é 5 vezes o déficit de 2015, despedaladas inclusive. Tá certo? A dívida ativa da União é 1,5 trilhões de reais, sendo que 252 bilhões já estão prontos para ser recolhidos. Tá claro? E ainda por cima, nós temos vários problemas, tem vários dados aí que depois vocês podem consultar, vários problemas da estrutura tributária brasileira. Por exemplo, essa tabela indica o grau de isenção dos rendimentos em função de múltiplos do salário mínimo. E, em verde, são os rendimentos isentos e mostra um total absurdo. O fato de que, à medida em que aumenta os múltiplos de salário mínimo, os rendimentos isentos também vão aumentar. E o imposto de renda devido em relação à renda total aumenta para a classe média e depois cai muito para os ricos. Tá certo? E a base de cálculo sobre a renda real, evidentemente, taxa muito mais os pobres do que os ricos. Tá certo? Então, não existe motivo nenhum para a gente punir os inocentes e continuar poupando os criminosos e os privilegiados. Eu tenho vários dados aí também a respeito de quem ganha com isenção fiscal no Brasil, com desonerações tributárias, com a estrutura tributária regressiva. Eu queria apontar uma questão aqui. Segundo o IPEA, os trabalhadores com renda mensal de até 2 salários mínimos contribuem 54% da renda para o pagamento de impostos. Impressionante, porque a maioria dos impostos brasileiros são indiretos. Né? E os com renda superior a 30 salários mínimos contribuem com apenas 29%. Isso que a gente tem que mudar. A gente não pode mudar só a estrutura de gastos, sobretudo aquele que vai punir os necessitados, não é? E poupar inteiramente criminosos e privilegiados. Tá certo? Tem vários dados aí, inclusive comparativos internacionalmente, mostrando que o Brasil é um ponto absolutamente fora da curva. Não é? Se, por exemplo, a reforma tributária proposta pelo Fernando Henrique Cardoso em 1989, imposto sobre grandes fortunas, fosse aplicada, nos termos dele, 1%, em torno de 2 a 5% da população, em cima de rendas acima de 1 milhão. Com uma alíquota de 1%, você teria 100 bilhões de reais por ano, o total do déficit do ano passado. Tá ok? Por ano. Não precisa nem ser isso. O Guilherme até vai apresentar outras estimativas depois. E assim vai. Assim vai. Eu só queria concluir fazendo uma leitura da justificativa da PEC. Tá?
justificativa da PEC. Por que ela não pode ser discutida com calma pela sociedade? Porque ela está sendo, digamos, realizada num processo acelerado. Não é pela urgência fiscal, porque os cortes só vão ocorrer, no fundo, depois da queda da inflação, dada a maneira como a PEC está construída. É porque, claramente, eu tenho como provar, eu vou ler, se quer forçar reformas constitucionais, o termo usado na marra, com argumentos técnicos fajutos e pressão do mercado, tá certo? Eles querem induzir escolhas com uma camisa de força que é antidemocrática e produtora de conflitos, não produtora de consensos democráticos, tá certo? Eu vou ler aqui, não é grampo da Lava Jato, certo? Isso aqui é uma entrevista do Roberto Brant, o responsável pelo documento Ponte para o Futuro, que inspira a PEC 55. Olha o que ele diz. Diz o seguinte: o ajuste fiscal para valer precisa de horizonte de longo prazo. O desequilíbrio fiscal brasileiro está contratado nas leis, na Constituição, que precisam ser alteradas. Esse documento não foi feito para enfrentar o voto popular. Com um programa desses, não se vai para uma eleição. O conjunto da sociedade não tem a obrigação de compreender essas questões herméticas de orçamento, previdência, relações Banco Central e Tesouro. Não tem noção do que seja a trajetória da dívida. E as pessoas querem mais, elas não querem menos. Lula vai chorar em praça pública. Precisa desvincular benefício social do salário mínimo. Vai ser um Deus nos acuda. Agora, o sistema político brasileiro está preparado para fazer as mudanças? Quer dizer, o Congresso Nacional está preparado? Não, nem sei se a sociedade está, mas o Brasil chegou ao ponto que não há outro remédio do que dizer a verdade. Para quem? Senão, as pessoas vão achar que, votado o impeachment, podem voltar para casa e começar a gastar por conta. Elas precisam saber que o Estado está arruinado. Vai ser preciso ser rápido no Congresso, dar um tranco e, vejam bem, um governo breve de 2 anos e meio que não vai aspirar um futuro longo, a não ser o reconhecimento da história. Se não tiver uma energia sobrenatural, uma força para dialogar e convencer com o Congresso, não sei se vamos muito longe. Vai ser preciso agir muito rápido e sem mandato da sociedade. Vai ter de ser meio na marra, tá certo? Queria contrapor, basicamente, com esse discurso aqui, final da Constituição Federal. O último discurso realizado no processo constitucional em 1988. Ulisses Guimarães. Para concluir, a Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão, e só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê, escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. O enorme esforço dimensionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas no longo trajeto das subcomissões à redação final. A participação também foi feita pela presença, pois diariamente cerca de 10.000 postulantes franquearam livremente as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento, na procura dos gabinetes, comissões, galerias e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiros, de menores carentes, de índios, de poceiros, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como caramujo, a Constituição guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. Tem substância popular e cristã o título que a consagra, a Constituição Cidadã. Então, a PEC é nada mais, nada menos do que o início do fim da Constituição Cidadã, sem uma discussão séria com a sociedade brasileira para distribuir custos e benefícios com justiça e com pouca discussão popular. Tá? Então, ouçamos Ulisses Guimarães. Muito obrigado. Meu voto é do Dr. Pedro.